foi numa cidade de fora, e aí o relato era que uma criança estava vendo o avô, que já morreu, enfim. Na hora que, aí foi eu, o Padre Evandro, Mais uns três. mais uns três. Aí a gente chegou na cidade, na hora que o Padre Evandro chegou na casa, assim, do endereço, ele olhou, eu já comecei, falei, já vem, né? Aí a mulher saiu e falou assim, faz quanto tempo que você trocou esse telhado seu? Então, esse caso é um caso de infestação. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa ganhou um telhado amadeiramento. Então o senhor não sabia disso. Não, nem faço ideia, né? Esse madeiramento, ele estava numa fazenda, e naquela fazenda é onde é que faziam os trabalhos, né, trabalhos de uma ação maligna. Não vou citar nome de nada aqui para não dar problema para ninguém. Então, nesse lugar faziam trabalhos, orações, aquela coisa que nós já sabemos, né? E claramente essa ação maligna, por essa infestação, a pessoa colocou na casa dela. E aí eu te falo, como que eu falo, se não for Deus, é o que eu falo. Porque às vezes a gente pode falar, mas é do ser humano isso. Se não for Deus agindo, como que o padre saberia da madeira que está debaixo de uma telha? Não tem jeito. E aí quando o padre entra na casa, que o padre entrou na frente, já de estola, tudo. Quando ele entra na casa, a menina que estava conosco, era a Giovana, ela começou a ver mosca na casa, eu não via. Eu sentia um cheiro de enxofre, mas um enxofre podre. O outro, acho que é o Stênio que estava com a gente, não sentia. E aí a gente começou a ver, opa, peraí. Aí o padre entrou. Mas era o padre entrava num cômodo, a gente sentia um negócio. Aí o padre foi andando. Aí sabe, tipo assim, depois que ele foi em todos os cômodos rezando, aquela paz, sabe, parece que quando o vento tá forte, o vento vai... É uma coisa assim, eu falo, se não for de Deus, eu não tem explicação. O ser humano não tem essa força. Não tem, eu tô falando assim, na hora que ele chegou, ele nem tinha conversado com a mulher ainda, ele falou, de onde que veio esse telhado? Aí a mulher foi explicar de onde que veio, o que aconteceu. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. Quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal e pedir a você que não é inscrito se inscrever. Falta pouco para a gente atingir a nossa meta de 5.000 inscritos. E agora, com a presença do padre aqui, eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar aí a crescer esse canal, tá bom? Então, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos vocês. E hoje eu estou aqui com ele, que eu já tive o prazer de estar batendo papo, inclusive com ele e com o Glauco também, né? Já passou aqui pelo nosso podcast. E, inclusive, o padre tá no top 3 dos mais vistos, viu? Daquele primeiro lá mais visto. E o pessoal me pedia demais. Falava, Marcelo, leva o padre Evandro novamente para vocês conversar, que eu gostei demais daquele episódio, que foi um episódio que a gente falou a trajetória do padre, como sacerdote, como que ele começou a vida, essa escolha sacerdotal, e a gente entrou naquele assunto que ele é exorcista, né? Eu vou apresentar ele aqui, todo mundo já sabe, e o pessoal quis saber mais sobre esse assunto, e hoje Deus nos deu essa oportunidade para a gente estar batendo esse papo aqui. E faz tempo, viu, pessoal, que eu estava querendo fazer esse podcast, e o padre, graças a Deus, surgiu um pedacinho na agenda dele para estar aqui conosco hoje. Então eu vou aqui apresentar ele, eu estou aqui com ele hoje. É o padre Evandro, ele é exorcista da Diocese de Barretos e ele também faz parte da AIE, que é a Associação Internacional dos Exorcistas. E estou aqui também com um assistente de exorcista, que é o Glauco, que faz parte da Pastoral da Consolação. Padre, muito obrigado pela presença do senhor. Seja bem-vindo, Glauco. Muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao Metamorfose, viu? Muito obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo pelo carinho de todos. Eu acho que é muito importante a nossa presença aqui no meio da comunidade, todos que nos ouvem, nos veem, né? Isso garante uma grande alegria para aqueles que querem descobrir em si mesmo a vida em Cristo e a salvação em Cristo. Isso é mais importante. Então, estamos aqui para talvez tirar algumas dúvidas, conversar um pouco e também falar um pouco das realidades do nosso dia a dia, do trabalho. Isso é muito bom. Bom dia, olá Marcelo, olá ao público. Prazer voltar aqui. Agora está ao lado do Padre Evandro, a responsabilidade é maior,
1 milhão de vezes, né? Obrigado aí pelo convite novamente. O prazer é todo nosso aqui, do pessoal. Ô padre, antes da gente entrar no assunto mesmo, para a gente entender a vida do senhor, assim, esse dia a dia, essa vivência que o senhor tem dentro desse ministério, eu quero saber do senhor, porque faz quanto tempo que o senhor está no Ministério de Exorcismo? Passou dos 7 já. 7 anos. Quer dizer que eu quero entender um pouquinho, o senhor poderia falar para nós, o que mudou do padre Evandro nesses 7 anos? Como que era o senhor antes e depois em termos de visão espiritual, de vivência? O que mudou no senhor aí? Olha, nós estamos em processo de mudança a cada momento, né? Mas eu digo assim, a gente vai amadurecendo espiritualmente como filho de Deus, como pessoa, em tudo, né? Na verdade, muda tudo, porque a partir do momento que você exerce esse tipo de trabalho na comunidade, desse ministério muito cheio de dificuldades, né? Problemas, dificuldades, e então a gente passa a enxergar a vida de forma com muito mais amor, né? Então isso a gente sofre mais no sentido de que você doa mais à comunidade. Então, por exemplo, podemos pensar assim, eu gostaria de fazer alguma coisa, de pegar uma semana ou 10 dias de folga, né? Mas não posso fazer isso. Existe uma pessoa, existe uma comunidade que está sofrendo, existe um povo que sofre. Então, esse despertar do sacerdote à ovelha que está perdida, que está caída, que precisa de um abraço, então eu digo para você, então muda muita coisa. Então eu digo, eu costumo dizer muito assim, né? Não é um padre normal ou comum no dia a dia, né? Mas eu digo assim, é um padre muito mais experiente, muito mais amoroso, né? E todos nós deveríamos entender esse processo do ministério do sacerdócio, independente se é padre, exorcista ou não. Isso é muito bom nós entendermos. Eu costumo dizer mais ainda que o padre exorcista é como se fosse um padre médico. Porque o olhar nosso é um olhar muito clínico à situação que nós vivemos. E independente de quem seja, temos que ter um olhar clínico com a comunidade, com quem nós conversamos, sobretudo na missa. Para você ter uma noção, quando eu estou numa missa, não é apenas eu estou ali celebrando a missa e pronto, vou cumprir minha obrigação e vou embora. Não. Eu tenho um olhar eu consigo enxergar nos olhos da comunidade um povo que espera de mim. Quantas e quantas vezes eu mudei as homilias minhas e pedi ao Espírito Santo, escuta, olha, me ajuda, porque eu não sei o que eu vou falar para esse povo. Né? Pode ser que eu preparei uma coisa tão boa, chega na hora, muda tudo. Por quê? É justamente o olhar compassivo que eu tenho para com a comunidade. Eu vejo que está um povo caído, um povo triste, um povo sofrido. Algumas pessoas que a gente atende no dia a dia, supermercado, rua, qualquer lugar que eu estou, padre, o que a gente mais escuta, o que eu mais escuto, não só eu, acredito que também o pessoal da Pastoral da Consolação, o que mais escuta o dia a dia, pelo amor de Deus, padre, pelo amor de Deus, ajuda-me, é só o Senhor. Todos os dias eu escuto isso. Se não for o Senhor, eu não sei o que eu faço da minha vida. Agora eu pergunto, um padre desse muda ou não muda? Muda totalmente, né? Porque vive essa experiência na carne, na pele, né, padre? Ô, padre, a gente sabe que hoje, inclusive hoje o Evangelho fala da expulsão de demônios e tudo, né? Eu ouço o Evangelho todo dia. Então, esse tipo de problema, de possessão, isso não é segredo e não é nada atual, né? A gente vê que dentro da história existe esses casos há muitos anos. Inclusive a Bíblia sempre fala isso. Mas parece que a gente está vivendo um momento na atualidade que, não sei se é por conta da igreja ter visto essa necessidade e abriu mais para olhar esse setor, ou a gente está vivendo uma realidade mesmo que falou assim, ó, gente, o mal existe, está agindo na nossa vida e a gente precisa buscar a Deus de alguma maneira para libertar, porque a guerra é espiritual. É isso que está acontecendo, padre? Sim, com certeza, porque já antes do século IV existia esta busca integrante de muitos e muitos profetas sobre as realidades demoníacas
né? E ao mesmo tempo deuses, né? Deuses. Então existem casos que eu não consigo lembrar agora algumas citações bíblicas, mas daqui a pouco eu já consigo lembrar que a gente vai pegar os recursos necessários. Então a gente pode estar apresentando, mas antes do século IV já existia já essa origem do mal, né? Aliás, o nascimento da história da humanidade, né? Até no escrito de São João, né? No primeira carta, primeiro o Evangelho de São João, bem no início, né? Ali o prólogo de São João, na origem de tudo, né? O Glauco tem uma história muito boa para contar sobre isso, né? Quando começava diante de um fato que eu estava atendendo, eu já estava cansado depois de mais ou menos uma hora e meia, né? Uma hora e meia de guerra. Uma hora e meia de guerra. Por favor, lê o Evangelho aí que eu vou tomar uma água e já volto, né? E nesse momento, quando falou lá, você lembra, Glauco? Lembra aí, a pessoa, o Padre Evandro, vai proclamando um Evangelho aí, e enquanto eu bebo uma água, aí eu comecei, né? Proclamação do Evangelho, tudo. No princípio era tudo, aí a pessoa com a voz totalmente diferente. Eu estava lá. Aí eu falei, ué. Aí o Padre Evandro disse que não, continua, não para não. Aí eu, quanto mais proclamava, eu vi essa parte. Eu estava lá, estava do lado. Então, assim, são coisas que não tem como ser a pessoa em si ali, né? A gente fala que aquele momento ali era uma batalha, mais ou menos 1h40, né, Padre Evandro, que a gente estava. 1h40, e o Padre Evandro vai de cá, vai de lá. E aí o Padre Evandro teve o sopro do Espírito Santo, que eu falo que não é nada, que numa libertação, que numa oração de exorcismo, não tem nada da cabeça da gente. É o Espírito Santo que faz a todo momento. Aí o Padre Evandro falou, proclama esse Evangelho. Aí na hora de proclamar, teve esse acaso. E aí foi onde o Padre Evandro sacou, opa, é por aqui. Aí... Justamente, aqui, ó, nós temos aqui o Evangelho de São João, quando dizia, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela. De repente, nesse momento. De repente, o energúmeno, né, que é a pessoa em estado de possessão, dizia, eu estava lá, né, aquela voz, eu estava lá, né? Ou seja, então, olha, a gente fala do século IV a.C., já essa grande busca dos profetas em torno do maligno, e agora, né, ao proclamar isso, o demônio acaba falando que estava lá desde a criação do início de tudo, né? E aí, como é que você vê isso? É verdade, quer dizer que não é coisa nova, isso existe já faz muito tempo, né, padre? Muito tempo. Ô, Glauco, eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque o padre, ele estuda, ele é preparado, ele vivia as experiências antes. Como que é? Porque para uma pessoa normal, eu comecei a ver a propaganda que eu fiz, padre, eu vejo os comentários lá, tem gente que fala assim, nossa senhora, isso é meu, Deus me livre. Agora imagina a pessoa que fica do lado, que começou a ter uma experiência por conta disso. Como que foi esse início aí de aceitar participar dessa... Eu depois até quero saber um pouco sobre a pastoral da consolação. Como foi isso, Glauco? Na verdade, foi assim, né? Eu já vim atendendo na Cura e Libertação pela Renovação Carismática, né? Mandar um abraço pro pessoal da Renovação. E aí o Padre Evandro começou esse ministério dele. Na verdade, eu falo assim que eu tenho um dedinho nesse ministério do Padre Evandro. Porque eu falava assim para ele antes, fez o senhor ter alguma coisa diferente. Era, né? Porque nós somos amigos há muitos anos, né? Fez o senhor ter alguma coisa diferente, o senhor reza diferente. Não, tem dó. Fez, bom, não sei. Aí tá. E aí já vinha nessa cura e libertação. E aí o Padre Evandro um dia falou, me mandou mensagem, você tá por aqui? Falei, corre aqui na igreja pra você me ajudar no negócio. Foi. Traz o terço. Aí minhas pernas bambiou, né? Falei, ué, traz o terço? Eu cheguei lá, tava num caso sério, né, Padre Evandro? Caso, assim, muito sério. E aí foi indo, e o Padre Evandro foi passando experiência. Hoje o modo que eu atendo é totalmente diferente do que eu atendia antes. A experiência dele, dos cursos que ele faz, da vida, da vivência, é totalmente diferente. Tanto é que quando tem um caso assim que a pessoa me liga, porque me liga quase todos os dias, a pessoa, logo, você pode me atender? Eu mando mensagem para o Padre Evandro, o que eu faço? E aí eu passo para o senhor, eu escuto primeiro. Mas assim, não é um ministério fácil, não. É um ministério que mexe muito com a gente, espiritualmente, fisicamente. Não é fácil, não. Muito bem. Então, as pessoas, às vezes, eles esquecem que
O diabo, ou Satanás, ou Lúcifer, ou seja, qual foram os anjos decaídos, eles são criaturas de Deus. Tá? Criaturas de Deus. Eles não são um criador, eles são criaturas. Toda ação deles é totalmente permitida por Deus. Nada é feito sem a permissão de Deus. Às vezes nós até estranhamos isso, mas por que o diabo permite que, de repente, ele assume a pessoa humana, ou a tormenta, ou a tentação, ou seja, quais foram as consequências, né? Por quê? Que é justamente para que a pessoa volte a Deus, para que a pessoa descubra o amor de Deus. Deus não quer o mal. Lembrando muito bem, isso é claro, de Deus não vem o mal. E as pessoas acham que de Deus, Deus mandou esse mal para mim, eu estou carregando isso porque eu fiz a minha culpa do passado, culpa não sei do quê, né? Então existe uma linha muito grande aí, porque a culpa do passado. Lembrando que nós somos batizados na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma vez que somos batizados, os nossos pecados são perdoados. Então nós não carregamos mais. Deus nos dá a graça de sermos perdoados. Agora, claro, nós perdemos essa graça no nosso caminhar diário. Então, nós temos que nos reforçar cada dia com as nossas orações, etc, etc. Então, é claro que quando você vê alguns casos que a gente não compreende, né, que a gente não digo a gente, né, mas o povo não entende. Porque uma criança é sujeita a uma ação maligna, porque um adolescente, porque um pai de família, porque coisas estranhas assombram a nossa vida. Lembrando, mais uma vez, né, Deus permite essa ação maligna para que o homem volte a Deus, para que o homem e a mulher restituam a sua dignidade. E um fato interessante, não sei se você sabia, mas você sabia que as mulheres são mais vulneráveis à ação maligna? Não sabia. Não sabia, né? Por quê? É uma provocação à Virgem Maria, a Nossa Senhora. Inclusive, padre, sobre a Virgem Maria, Marcelo, é engraçado. Teve um caso, esses tempos atrás, que a gente atendeu de uma pessoa de fora, que umas 2h30, padre? 2h40. Esse trem é pesado. 2h40. Não, tem casos que é 10 minutos, tem casos que pode colocar a mão assim, eu olho, não teve nem rezado 10 Maria, né? Mas tem casos que demora muito. E aí teve padre fazendo o exorcismo, rezando, a gente rezando, me veio uma inspiração do Espírito Santo. Tinha um quadro da Mãe Rainha, eu falei assim, vou pegar aquele quadro da Mãe Rainha. Na hora que eu peguei o quadro da Mãe Rainha, que eu entreguei pro padre, o energúmeno me falou, essa aí não. Aí o padre já, opa, peraí. Vai lá na sala do padre Pedro, pega Nossa Senhora das Graças. Não, essa aí não, pelo amor de... Não, essa não, eu vou embora. E aí foi... E assim, foi um sofrimento bravo, né, Padre Evandro? É um sofrimento... eu costumo dizer assim, durante o ritual do exorcismo, vai dando pistas na fraqueza demoníaca. É engraçado isso. Olha, é uma arte. A arte demoníaca, olha, a arte demoníaca é uma provocação ao ser humano. Então nós temos que ter a providência e a sabedoria para compreender essa arte do maligno. Claro, com isso a gente pede a ação do Espírito Santo. Então, por exemplo, quando você lê a ladainha durante o exorcismo, aquilo lá não atormenta a pessoa, atormenta quem está na pessoa, que é o demônio. Né? Então, ali foi dando sinal. Eu lembrava que quando eu falava, nesse caso, Santa Maria, Mãe de Deus, né? Mas como a gente, como o sacerdote está ali, olha, vou dizer assim, como é que se diz, o atleta, né? Você está no... Está no jogo, vamos dizer assim. Está no jogo, você está lá. Você não percebe alguns detalhes, justamente, alguns detalhes. Mas o assistente ou outros assistentes, eles estão ali para justamente ter esse olhar
clínico. É porque o senhor tá dentro, às vezes, né? É. Quem tá de fora é tipo assim, né? É, justamente. O olhar clínico, vamos dizer assim, o técnico que está olhando lá, né? Entendeu? O assistente é como se fosse o técnico também. A gente está na batalha, eles também estão, né, durante ali, rezando um terço, ou pedindo o Espírito Santo, ou olhando, ver o que o padre necessita e tal. Então, justamente, esse detalhe bem sutil, um exemplo, né? Logo que eu falava Santa Maria, Mãe de Deus. Olha só, né? Mas eu não percebi, o assistente percebeu. Eu vou pegar a Nossa Senhora, pegou Nossa Senhora, né, Mãe de Jesus, um quadro. Aí eu não vou pegar a Nossa Senhora das Graças. Meu Deus. Na hora que pegou a Nossa Senhora das Graças. Imagina só, a gente costuma, as pessoas vão ficar meio assustadas, né? Mas eu acho que aqui não é para assustar ninguém. Pra mostrar a realidade também. É para nos fortalecer, né? Para nos fortalecer. Eu costumo dizer assim, você já viu matar um porco? Matar um porco, o tanto que ele grita. O homem, numa situação de uma ação maligna, ali são os mesmos jeitos, as mesmas crises. É como se fosse um porco gritando. Olha só, agora você imagina só o que essa pessoa vai sofrer depois, né? Aquele grito ensurdecedor que Deus me livre, que é uma coisa de louco. Quem está perto, olha, eu agora me lembrei que quando eu estava fazendo esse exorcismo, as funcionárias elas cercaram lá embaixo a secretaria para ninguém entrar, né? Foi lá Foi na igreja matriz. Lá, Foi na matriz, né? Na matriz, numa sala que eu tenho lá reservada, né? E pelo amor de Deus, achou que tinha gente brigando, alguma coisa assim, mas foi uma coisa muito, muito assustador. Assustador de fora, a gente já está acostumado já, né? Mas causa um pouco espanto nisso aí. Então pegou Nossa Senhora das Graças, colocou Nossa Senhora das Graças como se fosse, né, assim no rosto. Ali, não, essa não. E de fato, nós temos lá, né, o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Olha, as pessoas às vezes têm dificuldades para compreender o poder de Nossa Senhora. Foi a primeira a expulsar todos os poderes demoníacos e satânicos. Entendeu? Foi a primeira. Ela que venceu toda a treva. E as pessoas, às vezes, faz um porquê de Nossa Senhora. Eu não entendo o porquê, né? Sabe? Então, é um problema muito sério. Mas né? talvez essa versão não pode ser também trabalho do maligno mesmo, para colocar contra, porque não tem lógica. Aí fala lá, na Magnífica que o senhor falou mesmo, fala assim, e todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Será que quem proclama Maria como bem-aventurada? Tipo assim, E né? sem contar que o anjo Gabriel, ao assisti-la, diz assim, você encontrasses graças diante de Deus, fosses escolhidas entre todas as mulheres. Ou seja, quem é Nossa Senhora? Parece que dão muito mais valor, não tenho nada contra, mas dão muito mais valor a Moisés, a Elias, né? Abraão, mas olha só. E o engraçado, essa graça que o senhor fala, que fala na Bíblia, eu vendo no hebraico, é aroritorreme, um negócio assim, que não é a graça normal, é assim, é a graça, né? A grande graça. Diferente, sim, né? Então, sim. Maria, mãe de Jesus, né? Marcelo, o Padre Evandro, eu acho muito sábio quando ele diz que não é para ficar com medo, não é para é igual esses casos que a gente comenta aqui, às vezes a gente comenta. Sábado passado ele deu aula lá na minha turma de catequese de adulto e é para mostrar, esses casos é para mostrar que a graça de Deus existe. Não é para falar, não, tá expondo as pessoas. Não, é para mostrar que a graça de Deus existe, que tem casos em Miguelópolis, tem muitos casos. O Padre Evandro está tendo casos aí de longe, né? O pessoal está vindo de longe, mas longe mesmo, gente, para atender. E é assim, é para a pessoa não ficar com medo, mas sim saber que existe e em momento nenhum a gente expõe, né, nomes. A gente, às vezes, quando vai falar de uma pessoa, se for do sexo masculino, a gente fala que é feminino, para não ter qualquer tipo de nossa, será que ele está falando de quem? Então não tem isso. Né? Preservar a dignidade da pessoa, né?
Opa, dá uma perguntinha pro senhor, assim, desses casos, assim, todos, hoje o senhor não tem nada que surpreende o senhor? O senhor já vai para um lugar, assim, se tem algum caso que aconteceu, que o senhor falou, hoje aqui o bicho foi feio, esse aqui é meio diferenciado. Já aconteceu alguma coisa assim? O senhor pode só falar para nós? Assim? Eu vou citar assim para você compreender, porque a gente acha que sabe alguma coisa. Uhum. Entendeu? A gente acha. O mistério é tão grande, mas tão grande. Eu digo para você que nós estamos numa gota do oceano. Que coisa, né? Estamos numa gota do oceano. Nós não conhecemos e o que está acontecendo. A gente não conhece. Por mais que a gente explora, por mais que a gente estuda, a gente não conhece esse poder, essa força maligna. Nós não conhecemos. E também não conhecemos, nós sabemos da força de Deus e o poder de Deus sobre nós. Eu dizia há poucos dias agora numa Santa Missa, se as pessoas compreendessem melhor a cruz de Cristo e o mistério do altar, jamais seria uma pessoa diferente ou indiferente. Né? Entendeu? Seria uma pessoa de Cristo, de Deus, né? Você lembra, né? Estava na missa, você ouviu. Então, claro, a gente tem experiências, são muitos e muitos fatos, né? Lembrando que nem todos necessitam da ação maligna. Né? Por exemplo, a ação maligna é uma coisa, a ação maligna são aqueles que são vítimas da possessão, da vexação, da obsessão, da infestação ou sujeição. Alguns outros são vítimas de uma ação maligna por tentação. Tentação, ou seja, o maléfico. As pessoas criam um ódio, criam uma tristeza, criam uma inveja, vícios, né? Mas às vezes ela não fez pacto nenhum, mas elas são sujeitas. Não é porque agora eu sou sujeito a isso porque ação maligna. Não, às vezes não é isso. A provocação maléfica, ela é muito grande. Por isso que eu disse para você, nós não temos, olha, a porcentagem que a gente sabe sobre esse mistério, não sabemos. A gente caminha. Então, aqui, ele colocou um exemplo, Glauco, né? Qual o exemplo que você está me falando? A gente foi numa cidade de fora, e aí o relato era que uma criança estava vendo o avô, que já morreu, enfim. Na hora que, aí foi eu, o Padre Evandro... Mais uns três. Mais uns três. Aí a gente chegou na cidade, na hora que o Padre Evandro chegou na casa, assim, do endereço, ele olhou. Aí eu já comecei e falei, já vem, né? Aí a mulher saiu e falou assim, faz quanto tempo que você trocou esse telhado seu? Então, esse caso é um caso de infestação. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa ganhou um telhado amadeiramento. Até então o senhor não sabia disso. Não, nem faço ideia, né? Esse madeiramento, ele estava numa fazenda, e naquela fazenda é onde que faziam os trabalhos, né, trabalhos de uma ação maligna. Não vou citar nome de nada aqui para não dar problema para ninguém. Né? Então, nesse lugar faziam trabalhos, orações, aquela coisa que nós já sabemos. Né? E, claramente, essa ação maligna, por essa infestação, a pessoa colocou na casa dela. E aí eu te falo, como que eu falo, se não for Deus, é o que eu falo. Porque às vezes a gente pode falar, mas é do ser humano isso. Se não for Deus agindo, como que o padre saberia da madeira que está debaixo de uma telha? Não tem jeito. E aí quando o padre entra na casa, que o padre entrou na frente, já de estola, tudo. Quando ele entra na casa, a menina que estava conosco, era a Giovana, ela começou a ver mosca na casa, eu não via. Eu sentia um cheiro de enxofre, mas um enxofre podre. O outro, acho que é o Stênio que estava com a gente, não sentia. E aí a gente começou a ver, opa, peraí. E aí o padre entrou. Mas era o padre entrava num cômodo, a gente sentia um negócio. Aí o padre foi andando. Aí sabe, tipo assim, depois que ele foi em todos os cômodos rezando, aquela paz, sabe, parece que quando o vento tá forte, o vento vai...
é uma coisa assim, eu falo, se não for de Deus, eu não tem explicação. O ser humano não tem essa força. Não tem, eu tô falando assim, na hora que ele chegou, ele nem tinha conversado com a mulher ainda, ele falou, de onde que veio esse telhado? Aí a mulher foi explicar de onde que veio, o que aconteceu. Padre, isso aí é prova que a gente tem que tomar cuidado com os objetos que a gente até ganha de presente? Sim, claro. Não é? Ixi, tem muitas coisas que a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão, mas, de fato, de onde vem, o que você ganha, o que as pessoas são para nós. Tem muitas pessoas boas, sim, tem. Mas tem muitas pessoas com segundas intenções. Muitas intenções. Então isso é muito ruim para a nossa caminhada, né? Então, por exemplo, quando nós falamos agora, por exemplo, qual é o agir do padre exorcista? Isso. Quando é que os fiéis devem recorrer ao padre exorcista? Né? Quais são as consequências de tudo isso, né? Ou seja, qual que é o agir do padre? Primeira coisa, não é achar que tudo é o demônio. Sim. Primeira coisa, não é tudo é o demônio. Segundo, começa a fazer oração dentro de casa. Antes de qualquer coisa, começa a rezar. Eu lembro que eu gravei um áudio que é uma oração de tipo uma oração de exorcismo, né? Que na verdade é oração de libertação, não exorcismo, uma oração de libertação. Eu lembro que eu mandei esse áudio para a pessoa e disse, olha, coloca esse áudio aí para ver se acalma, porque eu não estou na cidade. Aí, padre, pelo amor de Deus, eu coloquei o áudio, a pessoa ficou pior. Não, ficou pior, ficou. Não, mas por que você tirou? Eu tirei porque ficou pior. Não, pelo contrário. Quer dizer que está tendo mais efeito, né? Deixa, então, o áudio, continuando ali a minha oração, eu estava fazendo oração, né? Como eu gravei uma oração, mandei, só, coloca essa oração. Depois ele foi compreender, padre, de fato, depois de 15, 20 minutos ouvindo o áudio repetitivamente, né? Aí sim, né, houve uma libertação. Então, por exemplo, é necessário que, por primeiro, nós tenhamos a iniciativa de rezar juntos dentro de casa. Não é mandar. Acho que isso é importante nós entendermos. Que caiu um copo na minha casa, chama o padre Evandro. Caiu como padre... Não é isso. A pessoa foi para a Santa Casa, escuta, deu um problema danado lá. Calma. Primeira coisa que tem que fazer é passar pelo clínico médico. Né? Depois dessa avaliação clínica, né, depois busca o sacerdote. O sacerdote com o médico... Eles vão entrar em acordo, ou seja, o que é esse discernimento, e depois providenciar o que é melhor para aquela pessoa. Qual que é o estado dela? Pode ser um estado psíquico, ou um problema talvez até mais grave, talvez de transtorno, coisas assim, que também geram, é bem semelhante a isso, entendeu? Para depois a gente fazer o tratamento. Por isso que é interessante. A pastoral da consolação... Ela é justamente isso. Vou citar um outro exemplo. Apareceu uma pessoa na Santa Casa, totalmente já com vários sintomas, manchas, etc. A pessoa muito sofrida mesmo. Olha, vou dizer para você, muito triste. Eu pedi para a pastoral da consolação, vai vocês lá, por primeiro, rezem com a pessoa. Eles fizeram esse diagnóstico. Rezaram com a pessoa. Padre, nós começamos a rezar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, explodiu o negócio, tal. Mas para, então o negócio está complicado. Então, para aí, então eu vou até lá. Mas não, rezaram, foi né, aqui o Glauco pode dizer, né? Depois que eles rezaram, olha só o que ele vai dizer. A gente chegou, isso faz um tempo já, tá? Faz um tempo bom. E a gente chegou lá e o rapaz estava totalmente perturbado. E o rosto, assim, sabe, de feio mesmo. E aí eu chegava perto dele, aí foi eu e mais 2 pessoas, e aí a gente começou a rezar. Eu perguntei antes pro padre, que eu falei, reza com calma, não reze provocando, né? Porque tem a reza, tipo assim,
Quem tá aí? Sai daí, eu te expulso. Não, pra quê? Você vai caçar uma briga que nem é sua, né? Pra que o embate? Lembrando que essa não é a orientação. Não é. Da AIE, né, de nós padres exorcistas. Essa não é a orientação. Até o Papa, né, o falecido Papa Francisco dizia: não tenha diálogo com o demônio. Não dialoga com o demônio. Olha, muito sério. Por quê? Porque nós sabemos que o diabo ele é mentiroso. Sedutor, né? Sedutor, mentiroso. A capacidade dele de inteligência é muito mais superior do que a nossa. Não tenha diálogo. E quando esse diálogo, você lembrou um monte de coisa, né? Já, não. Eu falo assim, teve caso da pessoa a pessoa largar e vir, tipo assim, no meu rosto, assim, e falar um monte de coisa. Vamos voltar. Tá, né? vamos voltar lá na outra. Isso. Aí a gente começou a rezar. Aí a gente. Aí até o Estênio que estava com a gente teve uma luz do Espírito Santo mesmo. Falou assim, vamos rezar o terço. Porque o rapaz falava que escutava uma voz na orelha dele falando para ele fazer as coisas. Repetições. Aí ele teve o discernimento. Não, peraí. Se ele ouve repetições, vamos rezar Ave Maria o terço, que ele vai ter repetição também. A gente começou. No meio do terço, aí ele deu uma crise assim. Falei, agora rodou, agora eu vou ligar pro padre. Briguei, agora tem que ligar pro padre. Eu peguei o celular, brinquei com o padre que o meu telefone estava na descagem rápida. Já para ligar para ele, porque assim, é muito sério. E assim, é num lugar público. Então, escandalizar, o que ele quer? Ele quer isso, né? Aí, graças a Deus, aí foi rezando o terço, mudou a fisionomia. Mas mudou. Aí eu mandei para o padre, agora o senhor pode dar uma passada lá. Aí, o pessoal conta que na hora que o padre Evandro saiu do quarto dessa pessoa, ele foi à noite, né, padre? O senhor foi à noite depois. O corredor estava cheirando rosas. Eu achei arrepiado de falar. E... É coisa assim, é igual eu falo, é de Deus. É uma limpeza, isso é desinfetar o negócio espiritualmente. Mas, Marcelo, deixa eu só concluir. Quando eu rezo, quando a Pastoral da Consolação reza, é uma coisa. Quando o padre reza, é outra coisa. Né? É outra coisa. Teve caso aí da gente ficar 4, 5 horas rezando e o padre chegar com 2 minutos e ir embora. Então, tem essa diferença. Por isso que eu falo, a gente atende tudo, mas assim, o padre. Lembrando que as pessoas acham, é o padre Evandro, né? Não é o padre Evandro. A minha autoridade, ela vem do bispo diocesano. Sim. O bispo diocesano ordinário local, ele dá essa autorização ao sacerdote, consciência, piedade, sabedoria, para exercer essa missão. Entendeu? Não é qualquer padre também, né? Tem esse negócio. Justamente. Claro que aí vem uma questão também de dons, né? Sim. Tem padre que tem dons e tem padre que não tem dons. Tem padre que reza, pronto, acabou, né? Eu digo assim que o grande problema é que eu consigo prescrutar isso tudo no meu coração e tenho esse discernimento muito maior. Vamos dizer assim, tem dons, né? Então, isso é diferente. Então, isso é muito interessante. Mas voltando, né? Nós fugimos já do assunto aqui, já vamos para outro canto. É muito papo, né? Nós estamos, então, a pessoa, quando chama o padre, né? Antes de chamar o padre. Antes de chamar o padre, é necessário que eles rezam em casa, reúnem todo mundo, rezam uma Ave Maria, um Pai Nosso. Nas orações do almoço, na hora do almoço, rezam uma Ave Maria, ou um Pai Nosso, ou faz sinal da cruz. Ou seja, evita xingar, né? Ou seja, para que xingar? Eu costumo dizer que o xingamento é oração para o diabo. Então não xinga, para que xingar? Ô, meu Jesus, me desculpa. Acho que isso é mais para o grupo que fala palavrões, coisas assim. Aprender a lidar com o tom de voz dentro de casa. Porque o diabo, ele lê em nós tudo que aquilo que você não imagina, ele lê. Entendeu? E aquilo lá é acreditar. Ele está como leão, a rugir, aí andando. Justamente, um dia uma pessoa me perguntou, padre, quando o senhor está fazendo exorcismo, e quando a pessoa liberta, para onde vai o demônio? E você vai procurar outro. Deixa eu interromper o senhor falando de fazer outro. Vamos lá. Esse dia atrás a gente estava numa casa aí, o padre Evandro rezando. E aí teve manifestação e o padre Evandro rezou, libertou, coisa mais linda, né? Porque eu acho que a libertação é a coisa mais linda. Ele me entregou a estola e eu fui guardar na pastinha as coisas, né? Na bolsinha. Na hora que a mulher levantou,
Aí do nada ela de novo. Eu já catei, do jeito que eu peguei a estola, assim, parece que foi laçado. Eu vup no Padre Evandro, falei, vai com o senhor aí. Aí depois eu falei assim, ué, Padre Evandro, mas já não tinha sido liberto? Libertou daquele lá e já entrou outro. Caramba. Eu nunca tinha visto. Naquele dia eu assustei, porque eu falei, ué, peraí. Isso me fez lembrar um fato também, depois de 1h40, outro fato, né? 1h40, ou talvez até mais, nem lembro mais. E cansado já, depois voltando ali durante a oração, chamei a pessoa, né? Chamei a pessoa me olhou. Vou perguntar o nome dela. Qual o seu nome? Legião. Legião. Oh, meu Deus do céu. Aí veio toda uma história na minha cabeça. Legião. Pronto, e agora? Vamos começar tudo de novo. Começar tudo de novo. E ali eu olhava para os assistentes e dizia, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Vai rezando o terço aí. Aqui eu vou continuando com o ritual do exorcismo, né? Entendeu? E assim foi. Então, olha só. Legião, ou seja, eram vários e vários demônios. Né? Muitos, né? Muito bem. Ô, Glauco, e sempre junto com o padre, no momento nenhum você fica com medo, não? Não, medo não. Já não tem isso mais, não. Teve um caso no comecinho que foi o que o Padre Evandro disse no começo. O demônio deu um grito tão grande que aquilo lá me tirou a paz. Mas aí logo eu fui no Padre Evandro e ele me explicou. É assim, aí acabou. Medo não. Nada. Eu falo que esse ministério, Marcelo, ele é palpável o milagre de Deus. Você vê. Você consegue ver a liberdade, você consegue ver o agir de Deus na hora. É Deus que faz. Não é igual o Padre Evandro diz. Não é ele, não é eu, não sou eu. Não, é Deus que vem e faz. Você vê, você consegue. Eu falo que é palpável. Tem que haver milagres, porque isso é um milagre. Como o Padre Evandro disse, tem muitos casos, mas muitos casos que a gente vai, caso da pessoa falar, ele está rezando, a pessoa falar assim, eu falei para ele não vir nesse padre, podia ir em qualquer outro, menos nesse padre, eu vou matar ela. Então você começa a peraí, não é, aí você vê, aí o padre vai com todo o amor, quem conhece o Padre Evandro, das antigas aí, sabe que o Padre Evandro é bravo, o pessoal que fala que é bravo, nervoso. Igual Pedro. Não conhece o Padre Evandro atendendo. Porque o Evandro é outra pessoa. A calmaria, o jeito de falar, a paciência, emociona. Teve esse dia para trás, ele não gosta que fala, né? Mas esse dia para trás teve uma libertação tão bonita que na hora que acabou a libertação, chorava ele, chorava eu. E assim, é só de lembrar da vontade de chorar. O tanto que Deus faz, mas medo nenhum, nadinha. Porque Deus está com a gente. Se Jesus chorou, né, com a morte de Lázaro, quem somos nós para não chorarmos, né? Marcelo, mas só não tem medo também, porque é Jesus que está com a gente. Se a gente achar que é a gente... Nós somos instrumentos da graça de Deus para exercer esse ministério. Eu vou sem fé, pelo contrário. Né? Eu não posso ir sem a fé, como instrumento de Deus mesmo nesta ação, nesse ministério. Então isso é muito bonito, né? Então, diante desses fatos que nós estamos ouvindo, né, essa parte que eu estou colocando, é necessário que a comunidade reza, é necessário que a família reza, é necessário que, antes de qualquer coisa, a gente tem que avaliar muitas coisas hoje em dia sobre essa questão do maligno, de ação maligna, porque, olha só, tudo está sendo permitido hoje. Celulares, parece que nada é pecado mais, né? Então, pelo contrário, ou seja, o descaso, nós lembramos que nós temos aí os 10 mandamentos, que é muito sério. Por exemplo, honrar pai e mãe. Né? Hoje você vê jovens que não estão nem aí, a questão dos vícios, os pecados capitais, né? A gula, a preguiça, a luxúria, tantas coisas, e que parece que as pessoas esquecem. Olha, nós somos provocados nesse mundo a permanecer com Deus. Somos aqui a nossa liberdade. A nossa liberdade, ela não é apenas fazer o que eu quero. A nossa liberdade é justamente para dizer o que eu não quero. Entendeu? Eu não posso fazer isto. Então nós somos aí justamente... fala da palavra provocados, para nós discernirmos aquilo que é necessário para a nossa caminhada. Então, diante desse
campo tão grande que nós estamos vivenciando aí nesse mundo, claro, se as pessoas hoje voltam para Deus, né? Até eu colocava aqui as armas que são necessárias. A fé, olha, primeira coisa, quando chega a pessoa, qual que é a sua fé? Ah, padre, a minha fé está mais ou menos. Não, mais ou menos não. Você crê em Deus Pai, crê em Deus Filho, Deus Espírito, creio, né? Lembrando muito bem, durante um atendimento, a pessoa já no estado muito crítico, né? Isso foi no começo, eu perguntei, você tem fé? Tenho. Achei estranho, né? Você tem fé? Tenho. Você acredita em Deus? Acredito. Né? Você acredita no Espírito Santo? Acredito. Né? Eu disse, mas tem, tá passando aquelas coisas de exército, né? Né? Respondendo grosso, pensei comigo. E aí eu perguntei, Nossa Senhora? Ou seja, lembrando, né, Padre, que tem muitas pessoas de outras religiões que estão procurando o Senhor também, né? Então, primeira coisa, a fé, oração. Olha, nós temos que estar em constante estado de oração. Tá? A meditação da palavra de Deus. Olha, cata a palavra de Deus. Né? Todo dia tem acesso. Tá, até no celular ficou fácil hoje. Se abaixar, né? Cata a palavra de Deus. Às vezes as pessoas mandam Deus te abençoe, né? Mas, sabe, uma coisa, Deus te abençoe, não sabe nem o que está falando. Desculpa, mas é verdade, manda Deus te abençoe, mas e aí? Mas por dentro o negócio está carcomido por um ódio, por uma vingança, por alguma coisa. Uma outra coisa, qual a maior oração do católico? Né? Estou falando na missa agora. Qual a maior oração do católico? Né? Eu pergunto esse dia na missa. Né? Eu vou perguntar para você, qual que é a maior oração do católico? Vamos ver se vai acertar. A maior oração do católico. Oração pronta? É o terço? Não. É o Pai Nosso? Não. Olha só. Vamos lá, para não ficar lá. A maior oração do católico é a Santa Missa. Ah, sim. Sacrifício. Justamente. Né? Então, as armas são armas contra o demônio. A Santa Missa, a adoração ao Santíssimo Sacramento, os sacramentos, a reconciliação. Tem gente que não confessa. Não confessa. Olha só que interessante. Por que não confessa? Ou seja, a pessoa não tem fé, não tem oração, não medita a palavra de Deus, não tem nada. Escuta, para aí. É sujeita a muitas... Ficar vulnerável. Vulneráveis, isso, né? justamente. Porque a gente deixa as armas, né? O sacramento, o senhor começou a contar, o sacramento é o puta do escudo, né? Justamente. Meu Deus do céu, se eu não confessar, eu fico doido. Entendeu? Eu fico doido se eu não confessar, né? Olha, a vida comunitária, o compromisso missionário. Ou seja, o que sai da minha boca? O que sai da minha boca? Não é só sair, é viver. Entendeu? Ao padre vai lá, a pessoa não vive nada. Ou seja, meu Deus, o padre, o Glauco falava, né? Há muitas pessoas de outra religião que nos procuram. Por quê? Eu pergunto, escuta, para aí, onde você está? Você está rezando? E quantos agora, graças a Deus, nós temos uma turma de catequese adulto, que nós temos lá, se brinca, mais de 50. Só na minha sala tem 30. 30. Nós estamos agora mais ou menos com quase 150 adolescentes, já esses jovens, né? Adolescentes, e adultos, mais ou menos está chegando a quase 140. As pessoas estão procurando Deus. Né? Então isso é necessário. A caridade, né? A pessoa está com dinheiro no bolso, eu fico louco com isso. Pessoal, você não podia me dar alguma coisa? Sabe aquela casa virando lá, vai lá, o padre mora lá e te dá. Ou seja, pessoas que têm dinheiro, faça ato de caridade, pelo amor de Deus. Tem que mostrar uma ignorância para dar R$2, R$5, uma ignorância. Tanto fruto. Esse dia, não pode nem falar, mas é difícil a gente citar exemplos, né? Mas o tadinho do fulano de tal, eu perguntei, tadinho por quê? O que fez de bom para a comunidade? O que fez de bom para a sua família? Eu não estou desejando mal, mas é o reflexo
É o reflexo a gente fala assim em teologia, uma lei do retorno. A lei do retorno é séria. Se nós não fazemos nada, Nós recebemos nada. nós não recebemos nada. Né? Quem procura, acha, não é? Quem pede, encontra. Não é assim? Agora, se você não pede, e aí? Olha a situação. Ô padre, a aversão ao sagrado isso é bom até pro pessoal, que o senhor comentou assim, como exercitar a fé, é oração, é busca da palavra, isso é um meio de exercitar a fé, né? Igual o cara que vai pra academia. Agora, quando a pessoa está em casa, percebe que tem gente que, eu já percebi isso, tem gente que tem aversão ao sagrado. Isso é um problema? Isso é muito sério, a aversão ao sagrado, porque os sacramentais, eles são importantes para a nossa caminhada, né? O sagrado, a cruz, né? O terço, um escapulário, né? Que mal faz isso? Que mal que faz? Na verdade, aproxima de Deus. Lembrando muito bem que os santos nasceram logo após a ressurreição de Jesus. Os que eles fizeram o exemplo de santidade. Ele não é como no Antigo Testamento que adoravam um bezerro de ouro, né? É diferente. Os que estão aqui no meio de nós, São Francisco, Nossa Senhora, São Francisco, Santa Teresinha, não sei quem e tal, tantos santos, esses fizeram bem na comunidade, para o povo de Deus. São exemplos de pessoas que vivenciaram os frutos de santidade e de renúncia. Então nós recorremos a eles, nossa devoção, para que possamos nos assemelhá-los na nossa caminhada. Opa, eu quero ser como Santo Antônio, né? Santo Antônio disse que quando ele falava, até os peixes colocavam o ouvido, né? Segundo a lenda, né? Os peixes ficavam com o ouvido na flor da água para ouvir Santo Antônio. Entendeu? Olha, São Francisco expulsou todos os demônios de uma cidade. Olha aí. Já pensou? Opa, se eu chegar nesse ponto, tá bom demais, né? Entendeu? Porque aí eu fico sossegado um pouco, né? Não é fácil. Entendeu? Agora, os sacramentos, os sacramentais, né? Que você perguntou agora. A aversão ao sagrado. Poxa, a pessoa passa em frente a uma igreja, né? Ali está a presença de Jesus no Santíssimo. A comunidade rezando, onde um ou dois estiverem reunidos, ali são mais de centenas e centenas de pessoas rezando. Ali a oração, ela se multiplica para Deus, se eleva para Deus. A aversão ao sagrado, justamente isso. Tem pessoas, eu fico, né, não sei se isso acontece em outros lugares, mas aqui na minha cidade acontece. Às vezes, quando você chega no velório para rezar pela pessoa, né, ali a oração das exéquias, você chega, muitos irmãos que dizem cristão se retiram da sala. Para aí, por que se retiram da sala? O que eu sou? O que eu sou? É uma aversão aí também, né? Eu não sei. Eu acredito que não sei o que. Além o de que ser que se falta leva, de educação, né? o que se leva a isso, né? O que se leva a isso? Muitos retiram das salas. Então, para aí, vem falar de Jesus que não ama o próximo? Olha, mais uma vez, quer falar de Jesus que não ama o próximo? Nós falamos de Deus, aí depois vem falar para nós que a Bíblia é tudo igual. Que Bíblia é tudo igual? É muito sério isso. Não é brinquedo, não. Por isso que eu falo, eu tenho que falar isso porque eu sempre falo. Eu falo só, o católico ignorante é um futuro protestante. E o protestante estudioso, ele vira um futuro católico. Ô Marcelo, eu tenho um amigo que ele estava sem lugar nenhum, né? E aí ele casou com a moça que é evangélica, aquela evangélica que foi 2 vezes na igreja evangélica e fala que é evangélica. E aí conversa, tem muita intimidade, vai. Fala o seguinte, começa a estudar. Você vai estudar, não vai pro catolicismo não, começa a estudar. Na hora que você descobrir a igreja certa, você me fala. Tá indo na missa, tá comungando, quer casar na igreja católica, coisa. A esposa agora quer fazer a primeira comunhão, ou seja, se a pessoa estudar, ela vai saber a verdade. Não é no sentimento, não é na cultura. Muito bem, só voltando a uma questão, né, que eu dizia que eu ia falar, se nós vamos falar aqui, pessoas vão ficar, meu Deus, o senhor não falou, né? Por exemplo, as 5 tópicos da ação maligna. A gente falou no primeiro, mas a gente volta a falar de novo. Que é o primeiro, né, a possessão diabólica. A possessão diabólica, né?
que nós temos a nossa orientação do livro da CNBB, as diretrizes para o Ministério do Exorcismo, a luz vigente, né? Isso aqui quem tem acesso é só o padre? Não, Pode qualquer leigo pode comprar, né? Entendeu? É da Associação Internacional dos Exorcistas, diretrizes para o Ministério do Exorcismo, a luz. Dom Pedro. São Miguel Arcanjo, ele é a referência, assim, padre? Sem dúvida. Ele é Opa! o diretor, né? Você sabia que o São Miguel Arcanjo é um dos anjos mais humildes. Não é o mais forte, é o mais humilde. Por isso que foi chamado. O mais humilde foi o que venceu, o que expulsou o demônio. Não é o mais forte, é o mais humilde. O mais humilde, né? Justamente. Então, a possessão diabólica, primeiro ponto, ó, ação pela qual um espírito maligno é capaz de exercitar e capaz de exercitar um controle governamental sobre o corpo humano, né? Que é a possessão demoníaca, né? Isso, nesse caso, é justamente aqui, é um dos mais sérios da ação maligna, porque a pessoa, nesse caso, ela pode ser vítima dessa ação maligna, talvez nem merecendo. Olha aí que interessante. Tem isso. Talvez nem merecendo. Como que você explica uma ação maligna por possessão numa criança de 3 anos? Até num bebê, numa criança recém-nascida? Como é que você explica uma possessão? Pode acontecer. Entendeu? Uma criança aí que, coitada, né? Que mal que uma criança tem. Justamente, olha como é que talvez seja o único ponto maior que Deus usa para dizer para essa pessoa, acorda. Família, né? Acorda, olha o que está acontecendo com vocês. Entendeu? E depois que uma pessoa, de fato, ela é fruto desta ação maligna, eu digo que a pessoa ela é totalmente transformada. Ela passa a ser uma outra pessoa. Ela necessita de estar com Deus. Entendeu? É muito bonito isto. E durante o ritual, há muitos casos que eles nem veem o que está acontecendo. Quando não vê, é melhor. Entendeu? Quando vê, nossa, é muito mais sofrido. Padre, eu vi essa cena, eu vi aquela cena é muito triste. Às vezes nós deparamos com filmes que acontecem, como aquele filme que nós temos que é bem semelhante à ação maligna mesmo, né, que a gente vê casos muito específicos, nefários, né, o Exorcista do Papa, agora o último, entendeu? É muito interessante a gente... O próprio exorcismo de Emily Rose, né? Justamente. A Emily Rose, justamente ali você vê praticamente 3 elementos da ação maligna: a possessão, a vexação e a obsessão. O que é a vexação? O próximo que a gente ia falar a vexação é quando a ação maligna ela fere ou dar-se danos ao corpo. Quando fere o corpo mesmo. Fere o corpo mesmo. Fere o corpo, ou de repente você vê uma doença, não tem cura isso. A automutilação faz parte? Não? Também. Mas é vexação, essa é vexação, né? Estamos falando isso é vexação. É isso, a obsessão e vexação, né? A vexação ela causa também isso, né? A pessoa não se vê, também é tudo ligado. A vexação, de repente, a obsessão, isso vira um caos na pessoa. Então, estão tudo fruto ligado um com o outro. Ou seja, a ação maligna ela permite tudo. Essa vexação, você falou da mutilação do corpo, é ela mesma, é na vexação. Olha que interessante, né? O pessoal que vai comprar esse livro é muito interessante. Olha, a vexação. Olha que coisa. Como perceber odores, ser alvos de pedras, né? Ver-se jogar no rosto com violência água contida no corpo, ser levitado. Há pessoas que foram jogadas do leito ou de escadas, lançadas ao ar, ou na terra, ou contra uma parede. Lançado é jogar mesmo. Jogado. O Marcelo foi lançado, a mulher empurrou ele lá
Não, 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 não. Não é a mulher que. A mulher, ela estava possessa, Então, né? instrumento ali, É, né? instrumento. Mas isso aqui não, daqui é ação maligna, que você não vê. Você não vê ninguém. Você não vê ninguém. De repente você tá andando e bum na parede. Ah, agora, vixe, assim? Justamente, Entendi. quando eu comecei, eu lembro muito bem que eu estava numa casa e eu andava, quando eu andava no corredorzinho, a janela ia quebrando, né? Que isso? Tá parecendo filme de ficção, né? Estourava os vidros. Estourava os vidros. Aí eu aprendi, pelo amor de Deus, rabo os vidros tudo para quando eu chegar na casa não ter problema. Sério? Mas aconteceu uma vez só comigo. Então, onde tudo praticamente começou a minha caminhada de padre exorcista, né? Então, olha o tanto que é grave, né? Pessoas sendo arrastadas pelos cabelos por uma mão invisível. Por uma mão Você invisível. já teve algum caso Já. assim? Você lembra? Ixi. Uma cidade que nós fomos, Sim. quando eu estava rezando, o que a moça disse? A menina? Tava assim, ó. Tava rezando, padre rezando e ele não viu. Eu não vi. De repente ela vai dizer, ai! Ué! Justamente. Aí eu já falei pro padre, ó, teve um. Uma vexação diabólica. vexação. Chamada vexação diabólica. E assim, não tinha jeito da menina fingir, porque o cabelo dela, eu estava de olho aberto. Porque na hora que o padre tá rezando, eu não fico de olho fechado, eu fico de olho aberto para ver tudo. Né? Porque é igual o padre explicou no começo, a gente tá ali para ver a parte técnica da coisa, né? E aí na hora que eu vi, mas foi um puxão de cabelo mesmo. E assim, puxou para libertar, né? Como você diz, ó, tô com ódio, Deus vou te puxar e foi embora. Justamente. E depois nós descobrimos, lembrando que todos esses casos têm a origem. Todos eles têm origem. Nesse caso, por exemplo, dessa moça de ter o cabelo puxado, descobrimos depois que a família era de outra. A menina queria ficar na igreja católica com a madrinha e os pais eram protestantes. Entendeu? Os pais estavam levando a menina na igreja deles e Deus falando, não, eu quero ela aqui. Eu quero ela aqui. E de fato assim foi. Ela continuou na igreja católica e os pais continuaram na outra igreja. Entendeu? São muitos e muitos exemplos. Não sabia. Então quer dizer que a vexação explica esse tipo de fenômeno, então. Sim, justamente. A agressão e ao tormento físico do homem, sem que se comporta por si mesmo. Eles não sabem. A pessoa é atormentada e sem o controle do intelecto. Ela não sabe. Agora tem o caso de doenças também. Entendeu? Um dos casos que eu atendi, que foi um dos casos mais graves, a pessoa ela fazia todos os exames médicos e não aparecia os exames, não aparecia o que era. Era normal. Normal. Depois, e a pessoa sofrendo. Eu fui atender a pessoa e depois depois do atendimento, eu disse, olha, agora a sua vida vai mudar. Porque a gente sente, sim. Depois que a pessoa passou por essa oração, minha oração de libertação, ou também da situação que ela estava vivendo, ela fez de novo os novos exames e acusaram todos os exames. Descobrimos o namorado que deu para ela um brinquedo, deu um brinquedo, não sei como é que era um brinquedo, e também deu tipo de um travesseiro. E aquilo lá foi causa de todo o sofrimento dela, ela não sabia o que era. Entendeu? Tomar cuidado com objetos mesmo, né? Objetos de onde vêm, quais são as suas origens. E eram todos objetos contaminados pelo maligno. A pessoa fez um pacto com o demônio para atingir a pessoa. Entendeu? Então, ali, naturalmente, a infestação. A infestação que também traduziu por vexação, atormentando a pessoa. Infestação que ele começou a falar, a gente vai. O SIC, vexação, possessão, vexação, obsessão, o senhor falou? Obsessão. Falou um pouquinho. E esse é infestação. Infestação. E qual que é o outro? Sujeição. Sujeição é quando a pessoa se sujeita a fazer parte do processo. Não, eu quero fazer parte com o maligno. Entendeu? Então ela entra por iniciativa própria. Para sair,
Meu Deus. É porque você abre uma porta ali, né? Para sair é muito complicado, né? Para sair é muito complicado. Então, a infestação diabólica, né? A possibilidade de lugares ou objetos da ação maligna. Lugares, objetos, né? É muito interessante isso aqui também, porque olha só, né? Às vezes as pessoas não entendem. De repente escutam sons chamado aí, né? Meu Deus. Igual esse que nós estamos escutando. Falam. O pessoal vai, o que o Glauco tá olhando de vez em quando? Enquanto dá uns barulhos estranhos. Às vezes sibilam, às vezes falam, riem, simulam vários outros rumores. Deslocam ou quebram mobílias, adereços, causam males graves como atirar pedras, facas, outras ações do gênero, golpes, batidas, né? Às vezes parece como bodes, serpentes, gatos, outros animais. Meu Deus, né? Tá vendo? Formas monstruosas, indefinidas, despertando quem dorme com ruídos, portas que batem, passos pesados nos corredores, né? nos sótãos, sótãos, né? Desculpa aí, sótãos, arrancando roupa, puxando cobertores ou lençóis, né? Enquanto as pessoas estão dormindo, tudo isso, né? Entendeu? Olha só. Então aí, e aí, você vai continuar ficando lá? Há casos aqui em volta, padre, aparece o fulano de tal, em tal lugar, aparece assim, ou seja, tudo é fruto de uma ação maligna. Por que aconteceu isso, né? Muito complicado. Não é brincadeira, não. E qual que é o último? Pode tomar água, pode ficar mais está judiando o senhor falando demais. Mas é um assunto muito longo, né? Porque é bom o povo entender que existe, né? E outra, a igreja, ela tem as suas ferramentas mesmo, que é da igreja, e muitas vezes o pessoal não enxerga isso, né? Quer dizer, padre, o senhor não corre o risco do senhor também ter o excesso de procura, de olhar o senhor como também falou, eu tenho que ir lá no padre, e às vezes não é nem, o senhor tem tanto caso sério e chega muita coisa que não é séria para o senhor também? Tem que ter consciência, não tem também, nesse sentido? Olha, tem semanas que a gente está mal. Então, tá mal. Imagino, tem semana que você está mal, tem semana que você não consegue nem trabalhar direito, entendeu? E as pessoas acham que a gente não é atingido, a gente é atingido. Pelo amor de Deus, tem situações que você vai atender pela graça de Deus mesmo, entendeu? Pela graça de Deus, porque não dá, né? Humanamente você está ali né? Eu estou procurando aqui alguns sinais, né? Achei já, né? Alguns sinais sobre essas questões da ação maligna, né? Quando manifestam forças incompatíveis com a idade ou condição de uma pessoa. Você está rezando para a pessoa, né? Como diz ali, né? Da ação da vexação, da possessão, da obsessão. Tudo isso é atribuído, né? Forças incompatíveis, né? Você vê que é uma criança, mas tem uma força de levantar um trator, entendeu? Aversão, como você me perguntou lá, aversão a Deus, ao Santíssimo Nome de Jesus. Quando você começa a rezar, eu lembro muito bem que eu estava rezando algum tempo com uma pessoa e estava tocando a música da igreja, né? Nós temos lá a televisão que fica tocando, né, canções de igreja. Aquilo lá estava incomodando. E quantas vezes que as pessoas dizem assim, padre, a sua voz está me incomodando. O senhor está me irritando. Né? Evandro, eu te odeio. Evandro, eu te odeio, né? Quantas vezes eu passava o óleo exorcizado, né? Alguns aí, não é muito a favor a uma crítica ainda, né? Mas o óleo também é usado por alguns exorcistas. Né? Ou a água, né? Olha, isso aqui tá me queimando. Né? Não tem como tirar. Como é que você tira uma água que você joga na pessoa? Aquilo lá caiu, né? Entendeu? Queima. A palavra de Deus, as imagens sacras, a imagem de santos, alguns santos, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas existe algo específico para retirar? Não, é questão de tempo. Né? Quem permite a cura ou a libertação é Deus. Entendeu? Então, por exemplo, olha aqui, a aversão ao sacro, né, que você perguntou.
em recitar determinadas orações, ler e escutar passagens da Sagrada Escritura. Se a pessoa começa a correr tudo isso aqui, começa a não entender, a não compreender tudo isso aqui, meu Deus. Um problema já, né? Tá. Então, olha só, depois desse monte de diálogo aqui, nós conversamos bastante, tem uma história, né? A gente aqui, o livro do padre Pedro Paulo Alexandre, que é o padre Pedro é o presidente do Brasil aqui, né? Da Associação Internacional dos Exorcistas, né? E tem um livro chamado Fenômenos Preternaturais, né? E é muito interessante. Acho que essa história de Santo Antão o Grande manifesta em nós o amor que nós devemos ter por nós mesmos e o que nós somos capazes, né? Olha que interessante. Numa certa ocasião, aos seus 35 anos, Santo Antão decidiu passar a noite sozinho numa tumba abandonada. Então apareceu ali um grupo de demônios e o feriram. Os arranhões do demônio lhe impediram de levantar-se do chão. O ermitão comentava que a dor causada por essa tortura demoníaca não podia ser comparada com nenhuma ferida causada pelo homem. No dia seguinte, um amigo seu encontrou e levou para o povoado mais próximo para curá-lo. Entretanto, quando o santo recuperou os seus sentidos, pediu ao seu amigo que levasse de volta à tumba. Ao deixá-lo, Santo Antão gritou: "Sou Antão, e aqui estou. Não fugirei de suas chicotadas, e de nenhuma dor ou tortura me separará do amor de Cristo." Santo Atanásio relata que os demônios retornaram e ocorreu o seguinte: escutou-se uma trovoada, parecia o barulho de um terremoto que sacudiu o lugar inteiro. E os demônios saíram das quatro paredes em forma monstruosas de animais e répteis. O lugar, dessa maneira, ficou cheio de leões, ursos, leopardos, touros, serpentes, víboras, escorpiões, lobos. O leão rugia querendo atacar. O touro se preparava para atacar com seu chifre. A serpente se arrastava procurando um lugar de ataque. O lobo rosnava ao redor dele. Todos esses sons eram assustadores. Embora Santo Antão arquejasse de dor, enfrentou o demônio dizendo: se vocês tivessem algum poder, bastava que somente um de vocês viesse, mas como Deus os criou fracos, vocês querem me assustar com quantidade de demônios. E o que comprova sua debilidade é que adotaram a forma de animais irracionais. Se forem capazes, tiverem recebido um poder de ir contra mim, ataca-me de uma vez. Mas se não são capazes, por que me perturbam em vão? Porque minha fé em Deus é meu refúgio e a muralha que me salva de vocês. De repente, o teto do lugar foi aberto e uma luz brilhante iluminou a tumba. Os demônios desapareceram e as dores de Santo Antão acabaram. Quando percebeu que Deus o salvou, ele rezou: onde estava Deus? Por que não aparecesse desde o começo e me libertasse das dores? Deus respondeu: Antão, eu estava ali, mas esperei para ver você brigar. Vi como perseverastes na luta e não caístes. Sempre estarei dispostos a socorrer-te, e o teu nome será conhecido em todas as partes. Entendeu? Olha, quer dizer que Deus quer que a gente também luta, né? Justamente. Muito bem. Talvez é aquele negócio que eu acredito muito. Falar, Deus nunca vai fazer para mim aquilo que eu posso fazer. Exatamente. Muito bem. Ô padre, eu sei que esse episódio aqui dá pra gente gravar 24 horas, né, Glauco? Porque além de ter assunto e ser uma coisa que o senhor comentou, é uma gotinha no meio do oceano, é muito amplo. Então eu convido vocês novamente em outra oportunidade, se puder, a gente poder estar batendo outro papo aqui, que eu tenho certeza que o pessoal vai pedir. Ô padre, eu quero saber assim, o pessoal que quiser entrar em contato com o senhor aí, que precisa de algum tipo de atendimento, como que funciona esse ministério do senhor, de vocês aí? Então, na Associação Internacional dos Exorcistas, você pode digitar lá, né? Associação Internacional dos Exorcistas, vai cair no site, e lá está lá. Exorcistas, Estado de São Paulo, Barretos,
Padre Evandro. Ah, que legal. Lá está o telefone, que é 16 999 88 1699. Você vai entrar em contato com as secretárias e elas vão encaminhar aquilo que é necessário. Lembrando que eu atendo na Diocese de Barretos, na cidade de Miguelópolis. A gente atende apenas com aquilo que é agendado, entendeu? A agenda a gente vai procurar. De uma hora pra outra, Não, porque não não tem jeito também, né, é Fábio? muito complicado. E outra, tem dia que eu não estou na cidade, tem dia que a gente está atendendo em outros lugares, tem dia que não dá, porque a atividade não é só de padre exorcista, eu tenho a paróquia que tem que tomar conta, então a paróquia sou eu, o Padre Evandro, também o Padre Pedro, trabalha na paróquia, então a atividade é muito Pesada, né? muito pesada. Certinho. Ô, padre, então eu quero agradecer o senhor novamente, agradecer o Glauco aí e dizer mais uma vez que vocês estão convidados mais uma vez, se tiver outra oportunidade aí. E que o senhor possa também dar uma bênção para nós aqui, pro programa, para todo o pessoal que assiste no finzinho aqui, se o senhor puder fazer essa graça para nós. Opa, Tá bom? sem dúvida. Eu penso que a gente não pode ter medo. Medo jamais. Nós temos que ter fé em Deus. A partir do momento que somos batizados na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós participamos já da herança de Cristo, né? Somos filhos de Deus. Deus não quer o mal para com ninguém, mas Ele quer de nós algo. Eu não faço mal para ninguém, mas que bem que você faz. Que bem que você faz à comunidade, e que bem que você faz a você, que bem que você faz para os teus irmãos ao seu lado. É isso que Deus nos cobra. E acredito que há muito para nós darmos a esta vida. Nós estamos numa das moradas de Deus. A terra é uma das moradas de Deus. Então aqui devemos fazer jus por aquilo que somos, né? Então vamos pedir a Deus, né, para que ilumine cada um de nós, nos dê muita força, caminhada. Que São Miguel, por toda a sua humildade, lutou e venceu, porque Deus também deu essa grande graça de ele superar aquele que estava fazendo mal, né? Que também nós possamos nos ser alimentados pela força e pela humildade de São Miguel Arcanjo e vencer cada dia as tentações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Padre, mais uma vez, obrigado, Glauco. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora e pedir mais uma vez, você que não é inscrito, se inscrever. E que Deus abençoe a família de todos e até o próximo Metamorfose. Valeu.